Seu exemplo dos fiéis. Eu vou me ater ao versículo todo. E aqui, nesta noite, fazer uma exposição bíblica a partir do que está escrito, pois a palavra de Deus ela não se contradiz em parte alguma. E gramaticalmente as escrituras ela está correta, ela não se contradiz gramaticalmente. E qualquer que fizer uma leitura das escrituras, ele nunca vai encontrar contradição na palavra de Deus. Então a Bíblia ela se harmoniza no seu todo. Eu não vou aqui fazer uma exposição linguística do que está escrito, pois a igreja ela não é ambiente para isso. Eu sou um pouco crítico com respeito, por exemplo, a essas questões. Eu acredito que as coisas de Deus elas devem ser ensinadas na simplicidade. Então, quando Paulo escreve para Timóteo ser o exemplo dos fiéis, irmãos, em primeiro lugar, aqui ele está dizendo para Timóteo, porque a palavra exemplo dentro da língua original significa uma representação, significa uma imagem, com o sentido também de uma imagem de um Deus. Aleluia. E significa um golpe, uma marca. Exemplo aqui, a palavra exemplo, ela significa ao pé da letra, uma representação de algo, que ao pé da letra ficaria melhor compreendido como segue o exemplo para os fiéis. E, irmãos, quando nós lemos isso dentro da língua original, isso é muito mais rico do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque quando diz segue o exemplo, é algo significativo e nesse sentido tem a mesma ideia de ser o exemplo, mas de uma forma mais abrangente e rica, pois quando Paulo diz segue, nesse aspecto segue o exemplo, é porque Timóteo não era e nunca será um servo de Deus, um originador das coisas de Deus. Então, nesse aspecto aqui, trazendo e mostrando que o servo de Deus ele tem que ser humilde, mesmo sendo um exemplo. Nós não somos a causa é anterior a nós. Nós somos continuadores, nós somos permanecedores, nós somos propagadores. Uma vez que eu sigo o exemplo que nos foi legado, nesse aspecto eu sou um exemplo dentro das escrituras, é assim que se entende. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ali, por exemplo, Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou. Observe, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Logo, Paulo não era o exemplo, mas Cristo era a base. Por quê? Porque se nós analisarmos em 1 Coríntios, capítulo de número 10, aqui versículo 12, Paulo diz: quem está em pé, olhe que não caia. Ou seja, nós estamos sujeitos, propensos à queda. É por isso que em 1 João 2, a Bíblia diz que eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, observe, temos um advogado. Não é para pecarmos, mas estamos sujeitos. E nesse aspecto, nós devemos entender que a base, o fundamento, a raiz é Cristo Jesus. Em João capítulo 13, versículo 15, ali Jesus disse: eu vos dei o exemplo. Quando nós lemos isso, nós percebemos que dentro do contexto original, dar o exemplo é ser a base, e não é a mesma expressão que está em 1 Timóteo 4,12. E com isso, meus irmãos,
nós percebemos que o servo de Deus, em todos os aspectos, ele deve ser humilde, na presença de Deus. Somos uma bênção, mas devemos entender que a humildade não pode sair do nosso coração. Meus amados irmãos, em 1 Coríntios 14, versículo de número 36, Paulo vai falar com a igreja de Corinto que estava inchada, soberba, prepotente. Paulo diz para aquela igreja, pergunta para eles: porventura foi de vocês que veio a palavra de Deus? Ou somente para vocês que veio a palavra de Deus? Veja que aqui a Bíblia mostrando que não somos o originador. Então, uma vez que somos uma bênção, é pela graça de Deus. É por isso que em 1 Coríntios 4:7, Paulo novamente pergunta para a igreja de Corinto: que tens tu que não tenhas recebido? Se o recebeste, por que te glorias como se não tiveras recebido? Logo, toda a nossa vida, causa, razão, circunstância, é pela graça, é recebimento. Não temos mérito em absolutamente nada. Então, quando nós lemos essa expressão a partir da língua original, ela é bastante significativa e muito mais rica do que nós podemos imaginar. Irmãos, quando se estuda a língua original, devemos entender que a Bíblia não foi escrita em português, mas ela foi escrita no Novo Testamento em grego, o Antigo em hebraico. E por graça de Deus, eu estudo a língua grega há pelo menos 7 anos. E já Deus me deu a graça de pelo menos fazer uma leitura a partir da língua original. Não estou falando isso como exibição, irmão. Você nunca vai me ver falando grego dentro da igreja. Mas eu estou falando isso em tom de que pelo menos aqui, quem sabe Deus possa despertar o espírito de irmãos na fé para atentar para esse lado. Por quê, irmãos? Os tradutores, o número de tradutores está sumindo, está diminuindo a cada dia que se passa. E para ser um tradutor da Escritura, tem que se estudar pelo menos 18 anos da nossa vida. Então, quem sabe Deus pode despertar o nosso espírito para nós atentarmos um pouco mais, porque a língua original, irmãos, ela é bastante mais rica do que as nossas traduções. Não está errada a nossa tradução, mas às vezes no contexto original quer dizer coisas muito além do que já está expresso para nós. Por exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo. Quando nós lemos 2 Timóteo 3,14, ali Paulo diz assim: permanece no que tu aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido. Irmão, a palavra quem ali na língua grega é plural, mas não existe quem na língua portuguesa pluralizado. Por isso, os tradutores tentam aproximar, mas quando nós lemos, por exemplo, ali na tradução da NVI, que é uma tradução dinâmica, eles traduzem, por exemplo, sabendo quais foram os que lhe ensinaram. Ele já traduz ali dentro do plural quais foram os seus mestres, de acordo também com a tradução da linguagem de hoje. Então, nesse sentido, o original, quando traz ali um plural, é mostrando a humildade de Paulo, dizendo que ele não era o único e que Deus usava outros assim como ele. Então, quando a gente lê a partir da língua original, a gente percebe a riqueza que a palavra de Deus é insondável. E existem inúmeros casos na palavra de Deus que, quando a gente observa, nem sequer tem tradução, porque a nossa língua é uma língua, irmão, que ela é pobre, às vezes, para representar certas palavras da língua original. Por exemplo, se nós pegar Apocalipse 1:3, ali diz na parte final do versículo coisas que devem acontecer. A palavra deve não tem tradução para o português. Ali, na língua original, significa ao pé da letra: vai acontecer, custe o que custar. Vai acontecer, queira ou não queira. É isso que significa. No grego é um conceito. Não tem um termo exato para traduzir na nossa língua. E os tradutores tentam aproximar ao máximo que podem, exatamente para trazer o sentido ali do que o texto original quer dizer. Então, quando nós lemos a Bíblia gramaticalmente, ela não se contradiz. Por exemplo,
quando Paulo está falando seu exemplo, ou segue o exemplo, é exatamente aqui o tempo verbal, está no tempo imperativo. Isso aqui não é um pedido, isso aqui também não é Paulo rogando a Timóteo, isso aqui é uma ordem, é um mandamento. E mandamento, aqui, trazendo a ideia de que Timóteo precisava seguir. Então, o tempo aqui imperativo, segue, é exatamente conselhos em áreas que Timóteo precisava melhorar. E o versículo mostra isso. E quando nós lemos, irmão, nesse sentido, nós percebemos que o texto não diz, tu és o exemplo, e muito menos o texto, por exemplo, diz, continua sendo o exemplo, mas sim ser. Por quê? Porque é uma ordem de conselhos em áreas que Timóteo precisava melhorar. E isso não contradiz, meus irmãos, em nada. 1 Timóteo 4,6, quando Paulo diz, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criados com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Por quê? Porque a palavra de seguir, na língua original, não tem o sentido, significado de praticar. A palavra seguir aqui significa investigar, no sentido de estudar, significa conformar-se, acompanhar de perto, significa seguir com a mente para alcançar o conhecimento de alguém, significa estar sempre lado a lado com alguém. Isto que significa a palavra seguir. Então, quando nós lemos essa expressão que tens seguido, não tem o significado de praticado. Quando nós lemos Lucas 1,3, porque a palavra seguir, no contexto aqui, no contexto que está flexionada a palavra na língua original, só aparece 3 vezes na Bíblia, irmão. Só aparece em 1 Timóteo 4,6, 2 Timóteo 3,10 e Lucas 1,3. Quando nós pegamos Lucas 1,3, que ali Lucas diz que eu fiz o primeiro tratado, aí diz ali, por exemplo, eu fiz a investigação, ó Teófilo. A palavra ali, investigação, irmão, em Lucas 1,3, é a mesma palavra que está aqui em 1 Timóteo 4,6, que significa seguir. E ali no capítulo 1 de Lucas, versículo 3, a palavra ali significa estudar. É por isso que na Bíblia, na linguagem de hoje, ali o tradutor traduz, eu estudei com todo o cuidado. Então, observe que a expressão ali, doutrina que tem seguido, significa exatamente um obreiro bem preparado doutrinariamente. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que Timóteo, no sentido doutrinário, era um homem bem preparado, era um homem bem instruído, era um homem bem orientado. É isso que está também em 2 Timóteo 3,10, quando Paulo diz, tu tens seguido a minha doutrina. Em outras traduções, como da NVI, tu tens me acompanhado, tu sabes o que eu ensino. Aqui a ideia é de um obreiro doutrinariamente bem preparado. A palavra seguir aqui não é a mesma palavra que está em Tiago 22, segue praticantes e não somente ouvintes. Praticar é outra doutrina, é outra palavra ali na língua original. Também não é a palavra obedecer que está em Romanos 1,5, quando Paulo diz obediência da fé. E nem a palavra obedecer de Romanos 1,5 é a mesma de Romanos 13,1. Tem sentidos e significados diferentes na língua original. Então, quando nós pegamos aqui, em nada o texto está contrariando o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,12, dizendo ser o exemplo em tom de ordem, em tom de mandamento. Seu exemplo é o mandamento para Timóteo seguir as orientações nesse sentido. Então observe, uma coisa é ser doutrinariamente bem preparado, outra coisa é ser um bom obreiro, bem praticante daquilo que faz. Por exemplo, se nós pegamos Apocalipse 2, a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente bem preparada, irmão, mas a igreja que perdeu o primeiro amor. Jesus repreende eles. Apocalipse 2,4. Então uma coisa é ser doutrinariamente bem preparado, outra
para Timóteo seu exemplo, mandando, ordenando, a pergunta é: o que Timóteo estava fazendo? E ele vai falar na parte B certas coisas que dá a ideia do que ele precisava seguir, do que ele precisava ser no seu comportamento. Por exemplo, primeiro ponto que ele diz: na palavra. Na palavra. Seu exemplo na palavra. Aqui, irmão, palavra não é significando palavra de Deus. E quando nós lemos essa expressão, seu exemplo na palavra, é significando um obreiro falador. É alguém que fala demais. É por isso que a Bíblia, na linguagem de hoje, diz seu exemplo nas palavras. E a NVT traduz seu exemplo naquilo que você, na maneira de falar. Então veja, quando nós lemos aqui seu exemplo na palavra, significa para ser um exemplo na maneira de falar, na maneira de se comportar com a fala. Por quê? Porque nós podemos ser um tagarela, uma pessoa falador, e quem fala muito, uma hora vai falar besteira, uma hora nós falamos bobagem. Temos que tomar cuidado com a nossa língua, tomar cuidado com a maneira com que nós comportamos com a nossa fala. Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios, capítulo de número 13, ali a Bíblia diz que o que muito abre os seus lábios tem perturbações na sua alma. Então veja, a Bíblia sempre orientando para que sejamos alguém equilibrado na nossa fala. E nesse sentido, por exemplo, nós percebemos Paulo dando este exemplo para nós em 2 Coríntios 12, 7. Ele teve grandes revelações de Deus, mas veja, por exemplo, que ali ele diz assim, eu conheço um homem. Ele não diz que é ele, conheço um homem que, não sei se foi no corpo ou se fora do corpo. Veja a humildade do apóstolo, alguém equilibrado com a fala, irmão, alguém que tinha equilíbrio, porque ali era o ponto ideal, irmão, para Paulo ali ficar falando asneira do que Deus já tinha feito através dele. Mas não, eu conheço um homem. Veja que ele não perde o equilíbrio. Então, seu exemplo na palavra, na maneira de falar. Outro ponto é exemplo no trato. A palavra trato aqui, irmão, significa o nosso comportamento. Comportamento, que lá em Efésios 4, primeiro, Paulo, por exemplo, diz: andai de modo digno da vossa vocação. Então veja, por exemplo, que o nosso comportamento como cristão tem que ser da maneira digna da nossa vocação, ou seja, vocacionado para o reino dos céus, representante do reino dos céus, aleluia, luz do mundo, sal da terra. Paulo diz mais, seu exemplo, observe, irmão, no Espírito, que tem Bíblias que não trazem, e existe uma razão para isso, eu não vou mexer com isso, que leva tempo, mas quando ele diz seu exemplo no Espírito, irmão, a palavra Espírito na Bíblia tem diversos significados, e não significa somente Espírito como a parte material. Eu vou dar aqui algumas razões. Por exemplo, se nós pegamos a Bíblia, nós vamos ver que Espírito significa doutrina, ou melhor, Espírito significa ânimo, Espírito significa parte material, Espírito significa coração, Espírito vai significar a parte interior. Por exemplo, em Romanos 9, Paulo diz: Deus a quem sirvo em meu espírito. Espírito ali é dizendo do coração. Deus a quem sirvo em meu coração, com todo o meu coração. Outra parte, por exemplo, nós vamos ver Espírito sendo significado da parte imaterial nossa, como por exemplo em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: o Deus de paz vos santifique em todo o vosso, observe, Espírito. Isto é a parte imaterial, nossa parte é que nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, nós vamos ver ainda Espírito significando o nosso ânimo, que é aqui em 1 Timóteo 4,12, quando Paulo diz seu exemplo no Espírito, é significando o ânimo, um obreiro que deveria ter ânimo, deveria ter gozo, aleluia. É por isso que ele vai dizer por diversas vezes, por pelo menos 2 vezes, dizendo: reavive o dom que é antigo, não desprezes, porque tem que ser um exemplo no ânimo, um exemplo. E Jesus disse para nós em João
diz também exemplo na fé. A palavra fé também vai ter diversos significados na Bíblia, não somente um. Significa às vezes crer, significa às vezes a espiritualidade, significa às vezes doutrina. Por exemplo, nós pegamos Romanos 10:8, Paulo diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Fé ali é significando doutrina. Mas quando nós lemos também, como por exemplo, no capítulo de número 4 de 1 Timóteo, versículo 6, bom ministro, criado com a palavra da fé, fé ali, irmão, é significando espiritualidade, não é significando doutrina. Por exemplo, ele diz, criado com a palavra da fé e da boa doutrina. Então ele está fazendo uma distinção, significando fé com espiritualidade. Por vezes, fé vai significar também obediência. Por exemplo, se nós pegarmos João 3,36, ali Jesus disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê não tem. Ou seja, quem obedece o Filho tem a vida eterna, quem não obedece não tem. E por vezes vai significar esta parte doutrinária que aqui nós já mencionamos. Mas no texto de 1 Timóteo 4,12, aqui quando ele diz ser um exemplo na fé, é significando espiritualidade, meu filho. Aleluia. O servo de Deus, ele precisa ser espiritual. Glória a Jesus. Eu não sei o que às vezes entendemos com espiritualidade, mas a Bíblia fala que é espiritualidade. Vou dar só um exemplo aqui, já vou entregar para o pastor. Quando nós pegamos, por exemplo, Gálatas 6 primeiro, a Bíblia diz, por exemplo, se alguém for surpreendido em alguma falta, repreendei o tal com espírito. Olha, observe, vós que sois espirituais, repreendei o tal com espírito de brandura. Irmão, observe, a espiritualidade está ligada à humildade, está ligada à mansidão, está ligada a temperamento, está ligada a alguém equilibrado, alguém sóbrio. Então veja, por exemplo, que um crente espiritual, ele tem equilíbrio. Um crente espiritual, ele tem bom comportamento, ele tem boa conduta. Então, que nós possamos seguir o exemplo do cristianismo, que nós possamos manifestar o cristianismo em nossa vida a cada dia, de alguém olhar para nós e dizer assim: eu quero servir a esse Jesus, eu quero esse Jesus para a minha vida, despertar nas pessoas exatamente o espírito cristão. Então, meus irmãos, observe bem, exemplo na fé, exemplo na pureza, aleluia. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à pureza espiritual. Irmãos, aqui eu encerro, porque o tempo não dá, eu fiz este comentário corrido, mas aqui eu encerro pureza, pureza, nós precisamos disso para a nossa vida. Se nós olharmos lá no capítulo 6 do livro de Mateus, quando Jesus chama de olho mau ali, irmão, é alguém inflamado pelo inferno, que olha para as coisas, já sobressaindo, julgando, condenando, tendo uma interpretação. Isso é olho mau, é alguém que não vê a graça de Deus, é alguém que não vê o lado bom das coisas, é alguém que está com a sua visão embaçada, a sua visão obscurecida, a sua visão nas trevas. Então, por isso que Jesus diz: se a luz que enviar for trevas, com grande trevas serão. Se nós temos uma visão interpretativa, nós precisamos entender que nós precisamos voltar à pureza. Não estou falando de ser ingênuo, mas eu estou falando de que uma pessoa interpretativa, ele tira conclusões precipitadas. Uma pessoa interpretativa é alguém que muitas das vezes pode destruir a vida de outros, é alguém que pode muitas das vezes levar outros, aleluia, para se distanciar de Deus. Então que nós fiquemos com essa palavra, exemplo na pureza, na pureza, na pureza, na pureza. Falar com convicção e entregar para Deus o discernimento e pedir para Deus sempre a luz do Espírito Santo